Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José, o homem justo. Que tremendo, né, gente? Que maravilha, né, a gente poder entender isso, que José, o homem justo, ele ia abandonar Maria porque ele achou que Maria tinha enganado ele, não é? Ele achou que Maria tinha enganado ele porque ela estava grávida, e até então ele não sabia que era pela ação do Espírito Santo. E mesmo assim ele não queria prejudicar Maria, não queria prejudicar os pais de Maria, porque senão, se ele denunciasse, Maria ia ser apedrejada até a morte, porque até então ele achava que tinha sido uma traição. Aí depois ele vai com calma, ele vai dormir e ali ele dorme, ele sonha, o anjo fala com ele. É por isso que nós temos a imagem de São José dormindo, né? E a gente pede para José sonhar, não é? Com aquilo que a gente precisa, não é? E ele tem essa delicadeza, gente. Nós temos que entender isso, porque Deus nos fala em todo momento. O problema é que muitas das vezes nós não temos essa delicadeza de perceber isso. José poderia muito bem pensar: isso é coisa da minha cabeça, foi um sonho bobo, eu não sei o que não, mas ele teve a delicadeza de entender que aquilo era um sonho com Deus, que era Deus falando com ele. Nós precisamos também ter essa delicadeza, não é? Para poder entender os planos de Deus na nossa vida. É claro que nem todo sonho que a gente sonha, tá entendendo? É um sonho que é uma mensagem de Deus. José também deve ter sonhado muitas coisas também que não foram mensagem de Deus, mas naquele momento ele teve a delicadeza de entender que era Deus falando com ele. É isso que nós precisamos também entender na nossa vida, que Deus nos fala com tanta delicadeza, não é? Com tanta delicadeza em cada momento. O problema é que a gente está tão correndo na vida, corre para um lado, corre para o outro. Nós não temos tempos de, muitas das vezes, perceber que é uma fala de Deus, que é uma delicadeza de Deus, tá bom? Então, cuidado, viu? Tenha essa delicadeza para poder entender quando Deus realmente está falando de você, para você entender quando é realmente, se isso é de Deus ou não é de Deus. Eu tenho que me silenciar, eu tenho que rezar, eu tenho que conversar com Deus para poder entender se isso é de Deus para mim ou não. Tá entendendo? O problema é que a gente está correndo tanto que a gente muitas das vezes não tem essa delicadeza. Então calma, para um pouco, respira. Deus, isso é um sinal? Deus, isso realmente é para me fazer assim? Deus, é para me mudar o caminho? Deus, me ajuda. Silencia e deixa Ele falar com você, porque assim como Ele falou com José, Ele fala comigo e fala com você também, tá bom? Nós só precisamos ter essa delicadeza de entender o falar de Deus. Amém.